Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos continuar então as reflexões que estamos fazendo lá do estudo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lembrando que estamos no capítulo 2, naquela parte que Kardec inseriu as evocações dos espíritos que estão numa condição de felicidade no plano espiritual, justamente para nos trazer as lições que esses espíritos deram, que são o motivo de estarem vivenciando essa felicidade no retorno à pátria espiritual. Então, nós vamos ler alguma coisa hoje em relação à, à comunicação do espírito de Victor Lebeuf. É assim que se lê. Eu vou fazer a leitura do texto porque é um texto pequeno. Então eu vou fazer diferente das maneiras como fizemos os encontros anteriores, tá bom? Jovem piloto da Barra, no porto de Havre, morto com a idade de 20 anos. Morava com sua mãe, pobre pequena comerciante, a quem prodigalizava os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, e que sustentava com o produto de seu rude trabalho. Jamais ouviram frequentar os cabarés, nem entregar-se aos excessos, tão frequentes em sua profissão, porque não queria desviar a menor parte de seu ganho do piedoso uso ao qual o consagrava. Todo o tempo que não empregava no seu serviço, dava-o à sua mãe, para poupá-la da fadiga. Atacado há muito tempo pela doença da qual sabia que deveria morrer, escondia os seus sofrimentos, com medo de causar-lhe inquietude e não quisesse ela mesma cuidar de sua tarefa. Eram necessários a esse rapaz um bem grande fundo de qualidades naturais e uma bem grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos arrastamentos do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e a sua morte foi edificante. Então, nessa introdução, Kardec apresenta as considerações em relação à personalidade do Victor, né? A maneira como ele se portava, os valores que ele nutria em seu coração enquanto encarnado, mesmo vivenciando, como ele disse, as dificuldades de estar acometido por uma doença de cunho fatal, principalmente naquele tempo, né? Mas é muito interessante os valores que Victor apresentava na sua conduta, né? Na véspera de sua morte, pediu à sua mãe que fosse descansar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. Esta teve então uma visão. Achava-se, disse ela, numa grande escuridão. Depois viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, e o quarto se iluminou por uma brilhante claridade, da qual se destacou a figura de seu filho, radiosa e elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o seu fim estava próximo. Com efeito, no dia seguinte, a sua bela alma deixou a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Então a própria mãe, olha o laço que ligavam esses dois espíritos aqui enquanto encarnados, né? A sua mãe pressentiu o seu desencarne, a sua morte, através dessa visão que ela teve do seu filho iluminado, seguindo para a eternidade, para o infinito. Uma família espírita que conhecia sua bela conduta e se interessava por sua mãe, que ficou só, teve a intenção de evocá-lo pouco tempo depois de sua morte. Mas ele se manifestou espontaneamente pela comunicação seguinte. Então Kardec diz que uma família espírita que conhecia a família do Victor manifestou o desejo de fazer a evocação de Victor em espírito, né? Na reunião mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris. Mas mesmo que antes de ser feita essa evocação, lá na reunião mediúnica da Sociedade Espírita,
O espírito de Victor deu a comunicação, então é uma comunicação espontânea, que nós chamamos de comunicação espontânea. E ela segue dessa maneira: desejáveis saber o que sou agora. Bem feliz, ó bem feliz, não conteis por nada os sofrimentos e as angústias, porque eles são a fonte de bênçãos e de felicidade além do túmulo. Da felicidade. Não compreendeis o que esta palavra significa. Os felizes da terra estão tão longe daquilo que sentimos quando retornamos para o Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que cumpriu com seu dever e que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Ó, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não olhardes o fim. Mas eu vos digo em verdade, quando vierdes entre nós, se a vossa vida foi segundo as leis de Deus, sereis recompensados além, bem além dos sofrimentos e dos méritos que credes haver conquistado para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida para muitos dentre os homens, que se chama benevolência. Sede prestativos aos vossos semelhantes, fazei para eles mais do que gostaríeis que se fizesse para vós mesmos, porque ignorais a miséria íntima e conheceis a vossa. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, minha única saudade da terra. Ela deve sofrer outras provas, e é necessário que ela chegue ao céu. Adeus, vou para ela. Olha que interessante. Então o Victor, falando a respeito, nos mostrando um caminho que nos leva à felicidade que ele estava usufruindo no retorno à pátria espiritual. E esse caminho ficou bem claro pelo que ele nos disse: o cumprimento das leis do Pai, das leis do Criador, a prática da caridade, ou seja, o nosso esforço em colocar em execução na nossa vida, no relacionamento com o nosso próximo, a lei de amor. É óbvio que não é fácil. E é justamente por isso que nós sempre estamos retornando à existência material por meio das reencarnações, justamente para vivenciarmos os desafios da vida e irmos colocando em prática a lei de amor. Porque conforme nós vamos melhorando, dando um passo a cada existência, melhorando um pouquinho no caminho que o Pai preparou para a gente, através dos ensinamentos do Cristo, nós vamos fortalecendo esse sentimento em nossa intimidade. Até que um dia chegaremos onde não vamos realizar a caridade com o mínimo esforço, mas ela será algo natural em nossa postura, em nosso pensamento e em nossas palavras. Então fica aqui esse ensinamento desse espírito chamado Victor Lebeuf, que nos fala, nos recomenda, certamente da maneira como ele fazia enquanto existia, enquanto estava na existência material, nos recomendando um comportamento que a consequência será a nossa felicidade, ou seja, o nosso equilíbrio espiritual. Então, meus irmãos, o recadinho de hoje é esse, que a gente possa fazer bom proveito desses valiosos ensinamentos que estamos recebendo por meio do estudo desse livro que fazemos agora. Então, meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau!